Bom dia, meus amados. Tudo bem com vocês? Meus queridos, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Supremo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos por todas as palavras que o Senhor já falou conosco até aqui, por todas essas mensagens, esses princípios. Que o Senhor continue falando conosco nesse momento, Pai, agora de pregação bem prática sobre como lidarmos ao estarmos diante dos nossos irmãos, em nossas comunidades, em nossa célula, na igreja. Que o Senhor venha nos instruir, que esses ensinamentos venham, Pai, de fato, grudar em nosso coração, em nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Usa-me, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amados, abram suas Bíblias em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Eu queria era um microfone auricular, sabe? Isso aqui fica meio esquisito assim, mas Igual o Roberto. não vai atrapalhar. Hã? Igual o Roberto, tá? É. Esdras, capítulo 7, versículo 10, está escrito o seguinte. Minha versão é NVI. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Meus queridos, repitam comigo. Estudar a lei, praticá-la e ensinar. O que eu vou tratar com os irmãos nessa manhã é como nós, sendo líderes na casa do Senhor, como nós devemos ensinar os nossos irmãos na fé. A primeira parte dessa ministração, eu vou ensinar vocês como pregar a palavra. A segunda parte, eu vou ensinar como agir na liturgia da CB Paz, como nós devemos fazer uma palavra de abertura, uma palavra de oferta. Amém, meus amados? Então, uma pregação bem prática. Não é tanto, sabe, densa teologicamente como foi a do Moisés e do pastor Carlos, é uma pregação prática, é para os irmãos saberem como lidar no culto. Quando vocês receberem uma oportunidade, como eu falo, como eu devo agir, com base naquilo que o Senhor entregou a nós e entendemos que deve ser feito. Amém? Então tem muita coisa aqui que eu vou citar a Bíblia, e o que eu citar a Bíblia, pronto, é isso, é irrefutável, você tem que crer e não pode discordar. Agora, tem coisas que eu vou citar aqui que é mera experiência que eu já tive, que são questões que eu já passei, estou compartilhando para ajudar os irmãos a pregar, sabe? A como lidar com o público. São questões também doutrinárias da nossa igreja, que é como nós entendemos que deve ser uma liturgia. Então, essas questões, os irmãos levem como dica, como aconselhamento. Ok, meus amados? Então, se eu disser aqui que você deve pregar de tal maneira, não quer dizer que você deve, de fato, fazer isso. Se você não fizer da maneira que eu instruí, você está em pecado. Não, nada disso. É só uma instrução. Amém, meus amados? Então, tudo começa com esse texto que eu li com vocês. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Nós devemos estudar a palavra. Nós devemos praticar a palavra. Só então nós estamos aptos a ensinar a palavra de Deus. O maior erro que o cristão pode cometer é subir no púlpito para ensinar sem ter autoridade para isso. Sem ter uma vida prática para isso. Porque senão Deus vai rejeitar a sua pregação e vai te rejeitar. Isso é importantíssimo. A maioria dos homens de Deus que caem da fé, que surgem grandes escândalos sobre a vida privada, começou sendo hipócrita numa mensagem. Começou em erros que nós julgamos, por vezes, serem de menor importância. Nada a ver. Eu vou pregar, eu tenho que viver algo para pregar? Mas então ninguém ia pregar, porque senão a gente tem que ser perfeito em tudo, e de maneira alguma é o que eu estou falando. Eu estou falando que você não tem que ser perfeito, completamente irretocável. Por exemplo, eu vou pregar sobre fé, eu nunca posso ter tido uma crise de fé. Ou eu não posso voltar a ter uma crise de fé depois que eu preguei fé. Não é disso que eu estou falando. Mas você tem que ter uma vivência, você tem que ter prática. Não adianta você falar sobre fé e nunca passou por uma aprovação de fé. Você tem que ter passado e sido aprovado em algum teste. É disso que eu estou falando. Isso é um erro muito grande. Às vezes a gente quer ensinar outros que a gente não sabe e não viveu. Nós não podemos fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho 26 anos, sou casado, vou fazer 3 anos e tenho uma filha de 2. Eu posso sim falar sobre família, eu posso sim falar sobre criação de filhos, mas muito focado na teoria ali do que a Bíblia ensina. Prática eu ainda não tenho tanta. Então não tenho tanta autoridade de ensinar de maneira prática aquilo que eu ainda não vivi muito.
Isso eu sendo casado, recentemente casado. Quem ainda não casou, meu irmão, que autoridade você vai ter para ensinar sobre casamento? A não ser que você se atenha apenas à palavra de Deus, tome muito cuidado. É o que você deve fazer. Nós temos que ter autoridade, vivência, experiência, ainda mais para, conforme eu vou falar para os irmãos aqui, você ter, sabe, histórias para contar, testemunhos a compartilhar, que deixa a mensagem mais rica, mais leal, que as pessoas vão entender e viver de maneira, sabe, mais fácil, mais prática de absorver aquilo. Algo que está acontecendo agora lá na igreja de São Paulo, a Zion Church, que é uma igreja que eu gosto muito, a igreja do pastor Teófilo Hayashi. O primo dele, que também é pastor na igreja, foi pego em pecado. Aconteceu mais ou menos o seguinte, tiraram uma foto dele na boate. Eu até brinquei com a Esther, né? Quem tirou essa foto? Que crente é esse que estava na boate? Tirou foto do pastor na boate. Mas tiraram uma foto dele numa boate. E aí, o pastor principal dessa igreja, o pastor Teófilo, chamou o primo dele com a esposa dele e confrontou ele com aquela foto. No início ele não quis confessar muito pecado, falou, eu estava ali, mas o pastor Teófilo foi firme com ele. Não, tem mais coisa. Abre o coração, fale agora, tenha temor do Senhor. E de tanto ele apertar, ele acabou confessando que ele vivia na prática da prostituição. E não só isso, não era recente, ele estava 10 anos tendo uma vida dupla, sendo pastor de igreja. E ainda, para piorar, o ministério dele era um ministério de família. Ele pregava como ser um bom marido, como ser um bom pai. Você acredita nisso? Recentemente eu vi um corte dele antes desse escândalo via tona, de ensinando como vencer o pecado. Gente, e o cara vivendo na prostituição, traindo a esposa dele. Como isso acontece? Como isso começa? Com essa falta de vivência dos princípios de Deus. Você começa a subir no púlpito para pregar aquilo que você ouviu, não aquilo que você viveu. Aquilo que você sabe, não aquilo que você de fato conhece na prática. Isso é o maior perigo que pode acontecer. Irmão, você quer continuar nos caminhos do Senhor? Você quer ser salvo? Então viva, só depois ensine. John Wesley falava algo que eu acho formidável. Eu levo isso, sempre que eu vou pregar, costumo lembrar dessa frase. Que é o seguinte, o que é uma pregação? Ele falava que ele se colocava em chamas e convidava outros a verem ele queimar. É isso que é uma pregação. Você tem que estar com tanta vivência sobre aquilo, aquilo tem que te consumir tanto, tem que te possuir tanto, que é só quando você subir no púlpito para expor essas verdades, as pessoas apenas vão alastrar a chama aqui no seu peito. Então você tem que ter coerência, vivência antes de pregar. Amém, meus amados irmãos? Isso é fundamental. E como que você inicia, como que é o primeiro passo para que você pregue, seja no culto, seja na célula, ou seja em qualquer ambiente formal de pregação? Você precisa inicialmente de uma mensagem. Amém? Você precisa de uma mensagem. Tem gente que vai pregar no improviso. Isso não existe. Tá bom? Isso não existe. Não pode existir. Pregar no improviso, meus amados irmãos, isso é coisa de seita. A CCB que faz isso. Aquele pessoal do véu, da igreja do véu, vocês já viram? Eles acham que você não pode estudar a Bíblia. Você tem que chegar lá e o Espírito Santo vai descer sobre você, você abre a boca e vai sair. Não é isso. A Bíblia nunca incentivou isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz a Timóteo para ele se esforçar em examinar as Escrituras, controlar bem as escrituras, ter um bom controle de toda a palavra de Deus para poder pregar com fidelidade, sabendo o que está fazendo. Não no impulso, não na improvisação, não é assim que o cristão deve agir. Ele deve se preparar e preparar bem. Ele deve ter uma semente, ele deve ter desenvolvido essa semente, ele deve pregar com fidelidade. É assim que nós agimos. Amém, meus amados irmãos? E o que é essa semente? De onde que ela veio? Jeremias 33:3 fala que tem uma promessa rica para nós. Clame a mim e eu te responderei. Te mostrarei coisas grandiosas e insondáveis. A semente de Deus, aquilo que é uma mensagem proveniente do coração do Senhor, começa na oração. Clamando a Deus, Senhor, me dê uma mensagem. Me revela o seu coração. A palavra verdadeira e eficaz que produz mudança de vida no meio do povo de Deus é uma palavra que começou na oração. Você tem que buscar do Senhor aquilo que você tem a dizer. Não é porque você ouviu uma mensagem, uma pregação no YouTube, gostou, você deve repeti-la. Eu lembro que quando eu era no início da minha adolescência, quando eu comecei a pregar, eu tentava imitar alguns pregadores que eu gostava. Por exemplo, o Luciano Subirá. Gosto muito do Luciano Subirá até hoje. Aí eu tentava imitar e dava tudo errado. Eu imitava as pregações e dava tudo errado. Porque não é assim que a gente prega. A gente não imita algo que a gente ouve. A gente permite com que o coração de Deus se derrame no nosso coração e a gente entrega isso aos outros irmãos. A gente pode ter e deve ter inspirações.
Isso é até bom, que você vai ter uma base sólida para se apoiar em homens que são usados por Deus. Isso é legal, bacana. Escute bastante pregações, sabe? Estude bastante materiais. Eu tenho lá em casa tem uma enciclopédia do Matthew Henry. Excelente, excelente. Comentários bíblicos, uma enciclopédia bíblica. Eu uso isso demais, ajuda muito. Hoje em dia temos a internet, a facilidade da internet, a inteligência artificial. É claro, aí você deve agir com sabedoria, né? Não é qualquer coisa que está na internet que é verdade. Você deve ponderar bem, pesquisar bem, deve treinar. Se você usa inteligência artificial, treine ela com base na doutrina bíblica. A minha já tá crente. Toda pergunta que eu faço para ela, me responde com base bíblica. Até, tipo, remédio. Vou tomar remédio. Posso tomar esse remédio? Me dá uma base bíblica para tomar remédio. Porque eu treinei ela. Eu falei assim, ó, você vai me responder somente com base cristã, conservadora tradicional, pentecostal, arminiana, eu coloquei o mais específico possível para ela me responder com base naquilo que nós cremos e vivemos. Então ela não vai me falar aquilo que é heresia, aquilo que é achismo, aquilo que é teologia liberal. Não, ela vai me falar, vai me conduzir naquilo que eu já disse para ela que ela deve falar. E mesmo assim, eu analiso bem, eu pondero bem, para não ser levado por uma inteligência artificial. E a gente deve fazer isso com tudo, até com pregações. Homens de Deus, por exemplo, eu gosto muito do Hernán Dias Lopes. Ele é um homem de Deus. Pregação expositiva, muito boa. Só que em alguns aspectos ele pensa muito diferente de nós. Por exemplo, ele não é pentecostal, ele acredita nos dons. Ele, escatologicamente falando, ele é amilenista. E para mim, isso é um dos maiores absurdos que tem. Isso não é heresia, não é bobagem, não é, a pessoa que é milenista vai pro inferno. Não, mas eu acho assim, absurdo biblicamente. Para mim não faz o menor sentido. Então tem muitos aspectos teológicos que eu discordo veementemente. Então tem que ponderar, tem que analisar para não passar isso para as outras pessoas. Até porque não é só uma discordância pessoal, é uma discordância da nossa igreja, da nossa denominação. Eu não posso, a nossa igreja sendo pentecostal, acreditando nos dons, Homero vai falar sobre expulsar demônios. Eu não posso trazer uma teologia reformada, tradicionalista aqui. Não cabe, não orna, entendeu? Se você acredita nessa teoria, se você é calvinista, meu irmão, glória a Deus, a gente se encontra lá no céu. Mas essa igreja não é para você. Nós não acreditamos nisso, nós não vivemos isso. Amém, meus amados irmãos? Então nós precisamos ter uma origem de mensagem proveniente do coração de Deus. E oração é exatamente isso. Oração não é a gente conseguir de Deus as coisas que nós desejamos. Oração é colocar o coração de Deus no nosso coração. Você quer ser cada vez mais parecido com Jesus? Ore mais. Quanto mais você ora, mais o coração de Jesus entra no seu coração. Mais próximo você vai estar da plenitude de conhecimento do Pai. É orando que Deus te revela aquilo que é insondável a mentes e corações humanos. Amém, meus queridos? E é muito perigoso. Uma coisa que é muito perigosa é você achar que Deus falou com você e Deus não te falou. O pastor terminou falando aqui na pregação dele, né? A pessoa tem um sonho, uma visão, um direcionamento, pode começar com o Senhor, mas ela interpreta da maneira que ela acha melhor. Interpreta segundo os padrões humanos, segundo a vontade dela. A gente faz muito isso. Se a gente não vigiar, a gente faz isso. A gente já está querendo algo. Aí Deus fala para nós sobre isso e a gente torce aquilo para tentar adaptar ao nosso desejo inicial. Os irmãos estão compreendendo? Nós fazemos muito isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando você for ler a Bíblia, não lê a Bíblia para tentar rebater alguém, para tentar, lutar contra uma doutrina. Não lê a Bíblia para tentar, que não seja, o objetivo central não seja conhecer Deus. Não lê com viés, pronto, ideológico, pensar. Não, você tem que ler com o coração livre, disposto. Sabendo que você pode estar errado em muita coisa que você acredita. Quem acha que está certo em tudo que acredita, meu irmão, não é cristão. Uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, quando você for ler a Bíblia, tirando aquela, obviamente, eu não estou falando de doutrinas elementais da fé. Eu não estou falando que Jesus Cristo é o nosso Senhor Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, que o Espírito Santo é Deus, que a salvação é somente pela fé. Essas coisas mais elementares, basilares, isso aí não tem como você discutir. Isso aí realmente você tem que ler com a sua mente mesmo a Bíblia. Mas as questões secundárias, opinativas, meu irmão, leia com a mente aberta. Você pode estar errado em tudo, ou quase em tudo que você imaginar. Então não compare as verdades irrefutáveis da palavra com a sua opinião. Se você fizer isso ao estudar a palavra, a sua pregação vai ser torpe, não vai ser boa. Isso é uma pregação enviesada e de achismos, e não é isso que a gente quer. E é o que acontecia na época do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Esses homens, os profetas, os sacerdotes da época do profeta Jeremias, eles pregavam visões que eles achavam que tinham, ou eles inventavam que tinham. Tenha muito temor. Meus irmãos, eu estou pregando aqui para pessoas que eu acho que têm boa vontade do Senhor, que têm temor do Senhor. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo.
Não invente coisas que o Senhor nunca falou. Não diga, o Senhor me revelou, eu tive um sonho. Você nunca teve um sonho, você nunca teve revelação nenhuma. Não faça isso. Porque Deus trata com extremo rigor quem usa o nome dele em vão. A gente vê lá no Velho Testamento, né? Usar o nome de Deus em vão. A gente sabe que as leis de Moisés, elas foram modificadas com a mudança de sacerdócio e mudança de lei. Hoje, nosso sumo sacerdote não é Arão, é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, houve uma mudança, sim. Mas as leis, elas foram ressignificadas e aprofundadas espiritualmente. Não é que Deus jogou fora. Deus é o mesmo, no Velho Testamento do Novo. Usar o nome de Deus em vão tem várias aplicações. Uma delas é essa. É você falar em nome de Deus aquilo que ele nunca disse. A gente tem que tomar muito cuidado nisso. Deus me revelou que isso vai acontecer. Deus não falou nada, é só achismo seu. Você está achando. Não faça isso. Ao ler a Bíblia, você interpretou segundo uma exegese teológica, racional, intelectual e achou que foi aquilo ali, ou segundo o achismo puro, sem estudar direito, e sai falando em nome de Deus. Deus falou isso, cumpra isso. Meu irmão, muito cuidado, porque Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. As coisas do Senhor devem ser feitas com extremo zelo. Com extremo zelo. Porque Jesus diz que quem mais recebe, mais é cobrado. Quanto mais você tem, mais o Senhor vai esperar de você para receber. Aquele que recebeu 5 talentos deveria multiplicar para 10. Veja, quem recebeu 1 Deus só esperava receber 2. Se recebeu 2, Deus só esperava receber 4. Mas se você recebeu mais, Deus espera mais de você. Deus vai te cobrar mais. Às vezes a gente se compara, né? Não, porque que... Às vezes parece que eu erro um pouquinho, Deus vai aí esmaga. Mas os outros crentes, ele faz um monte de coisa errada, Deus vai dando paciência para ele. Por que parece que Deus cobra mais de mim do que dos outros? Meu irmão, dá glória a Deus. Significa que Deus te entregou mais. Ele está te cobrando mais porque ele espera mais de você. Isso é uma bênção, uma grande bênção para nós. Mas a gente, por isso, sabendo disso, nós devemos ter grande temor no que dizer, como dizer. Eu acho muito legal, muito bacana, e recomendo que todos façam isso. Se você tiver uma impressão no seu espírito, algo que acha que Deus está querendo dizer a outra pessoa, não chegue falando, assim diz o Senhor. Vá com calma, sabe? Chega aos poucos, tenha mais certeza. E se você não conseguir ter uma certeza 100% plena daquilo que vai dizer, fale que você está sentindo, que crê. Compreende? Os jovens, por exemplo, eu lido muito com os jovens. Quando eu sinto algo no meu espírito sobre a vida deles, eu sempre começo assim, meu irmão, eu creio da seguinte maneira sobre a sua vida. Eu percebo da seguinte maneira. Isso já muda tudo. Porque se você chegar e falar, Deus me disse e não acontecer, meu irmão, você está agindo como falso profeta. Olha só a maneira que você está agindo. Como falso profeta. Isso é muito grave, muito perigoso. E aí, meus queridos, se a gente falar algo que Deus não cumprir, a gente tem que se desculpar. Tá bom? Isso aqui é um conselho meu para que vocês não passem vergonha. Se você falar algo e não acontecer, a gente pode vacilar. Pode ser que aconteça. Mas o seu dever como uma pessoa cristã, de boa vontade, um senhor, é reparar o seu erro. Você falar que vai acontecer algo na vida de alguém e não acontece, ou você pregar algo que na verdade não é apurado biblicamente, você não estudou direito e saiu falando sem estudar, depois percebeu que você falou errado, você deve pedir desculpa para pessoas ou para a igreja. Você falou na célula, pede desculpa só. Você falou na igreja, vai ter que subir num púlpito e falar, perdão, igreja, falei bobagem. Olha que vergonha. Eu já fiz isso. Quando eu comecei a pregar, o pior que eu comecei a pregar era adolescente, imagina. Aí a gente erra demais. Eu falei muita bobagem. E aí, quando eu percebi que eu falei bobagem, eu falei, meu Deus. Aí quando eu recebi outra oportunidade de pregar, eu falava, meu irmão, meus irmãos, na verdade é isso? E a vergonha de fazer? Mas eu tinha que fazer. E aí, hoje, por exemplo, com a facilidade das redes sociais, a gente manda no WhatsApp, né? Diminui a nossa vergonha. Mas você tem que corrigir seu erro. Você não pode fazer algo errado e deixar o erro ali. Senão você está agindo como um falso profeta. E mais do que parecer santo, meu irmão, seja santo, pelo amor de Deus. Você não tem que ser parecer um profeta. Esse é amigo de Deus de fato. O mais importante é ir pro céu. Não é parecer bonitão de aos homens da terra, não. Amém? E agora sobre o estudo dessa semente. Se Deus derramou semente, meu irmão, agora é seu trabalho desenvolver essa semente. E a semente deve ser desenvolvida exaustivamente. Repita comigo, exaustivamente. Exaustivamente. Isso, meu irmão. Olha essa frase que eu coloquei. Quem sobe sem conteúdo, desce envergonhado. Se você subir para pregar no púlpito, ou numa célula, ou em qualquer lugar, sem ter material para dizer, sem ter lenha para queimar, meu irmão, você vai descer envergonhado.
Prepare sempre, é uma dica que inclusive eu dou pra vocês, prepare sempre mais. Eu vou pregar meia hora, prepare material para 1 hora. Principalmente no começo. Eu lembro que as primeiras pregações, eu tenho dois cadernos de pregação. Tem bastante tempo que eu comecei a pregar. Aí já tenho 2 caderninhos cheios de pregação. Assim. Eu lembro da primeira pregação, você vê lá, 4 páginas de conteúdo para pregar. Aí como eu era no início, né, eu era muito tímido, 4 páginas para pregar 10 minutos. Uma palavra, numa célula, por exemplo, 10 minutinhos só. Às vezes eu queria fazer uma pregação longa na igreja, para 20 e poucos minutos. Mas graças a Deus que eu colocava bastante conteúdo. Imagina se eu não colocasse. Eu ia pregar em 2 minutos. Uma vez eu já fui numa célula, e aí o rapaz, ele foi pregar, né? Era inexperiente, obviamente. Ele leu o versículo, falou do versículo e acabou. Tipo, em 1 minuto acabou a mensagem. Aí eu lembro o líder, assim, olhando assim, meu Deus, o que eu faço? Aí improvisou lá na hora. É muito triste quando isso acontece. Sabe? A igreja está esperando uma mensagem, os irmãos estão precisando de uma edificação. Você lê um versículo e fala rapidinho, meu irmão, isso não é pregar, isso não é ensinar. Você deve ter conteúdo para passar adiante. Então, sempre programe-se para oferecer mais. Então, é seu trabalho estudar. Eu vou te falar, sabe o que é o mais difícil de pregar? Não é subir na frente de todo mundo e falar ao público. Não é. Às vezes, quando a gente é tímido, a gente pensa que é. O mais difícil é todo mundo vai me ver, vai me julgar se eu gaguejar, se eu falar errado. Irmão, depois de um tempo você fala, que se lasque isso, sinceramente. Não me importa o que as pessoas pensam de mim, importa ser fiel a Deus, aquele que me entregou. Isso, depois de um tempo, você nem vai ver que não faz diferença mais. O que é mais difícil é o momento de preparar a mensagem. Você vem de prega meia hora, 1 hora. Mas você passa em casa várias horas. Às vezes várias semanas, ruminando a semente que o Senhor te entregou. É um trabalho difícil. Quando eu tenho mensagem para... Tô na lista ali de pregação da semana, e às vezes acontece eu tenho que pregar no culto sábado e no culto domingo. E aí no culto domingo eu tenho que pregar em Canaã e à noite em Palacante. Meu Deus, no final de semana vira uma loucura. Minha semana vira uma loucura. Se eu tenho que pregar na semana, minha semana não é uma semana em paz, vamos falar assim. Eu fico muito angustiado no bom sentido, por zelo e temor ao Senhor, em preparar a aula. Mesmo que eu estou em casa, às vezes, não fazendo nada, a minha mente consegue descansar. Porque eu fico em oração, eu fico em expectativa que Deus... Principalmente quando Deus ainda não me deu nenhuma semente. O que Deus vai falar comigo? Né? O que o Senhor... Sabe? E aí, essa questão de semente, eu quero reiterar, falando de maneira mais clara, você vai ajoelhar, vai falar com o Senhor, clamar o Senhor, se relacionar com o Senhor vai te dar algo. Seja em espírito, ou quando você terminar de orar, você abre a Bíblia e vai saltar os seus olhos uma mensagem. É assim que Deus dá a mensagem para nós, via de regras. Tá bom, meus amados? E quando isso acontecer, meu irmão, agora seu esforço ali, Deus vai te cobrar o seu esforço em cima disso. Porque tem gente que pensa o seguinte, não, Deus vai dar a mensagem e vai dar todo o trabalho ali de preparação, esboço, e ainda chegar lá no culto e vai falar atrás da minha boca. Meu irmão, pode ser que aconteça tudo isso. Mas via de regra, ele te dá uma semente e te ajuda a te pregar. O resto é você. Montar a palavra é você. E vai pedindo ajuda do Espírito Santo que ele vai te dando insights durante montar essa pregação, esse roteiro, esse esboço. Ele vai te ajudar, fica tranquilo. Mas é você. Por isso que é tão importante os irmãos prestarem atenção como é que monta uma palavra. Introdução, desenvolvimento, conclusão, que daqui a pouco eu vou falar. Porque cabe a você, não coloca pra Deus. Não, minha palavra foi ruim, foi da vontade de Deus. Tem gente que fala isso. Meu irmão, foi ruim, culpa sua. Deus não erra, você erra. Tá bom? Você erra. Então não joga pra Deus aquilo que é sua responsabilidade. E olha esse versículo aqui, eu quero ler para os irmãos, porque ele é muito sério. Se a gente não fazer as coisas com perfeição, dando o nosso máximo, Jeremias 48:10. Olha só. Isso é o seguinte: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Gente, se Deus te deu uma responsabilidade, maldito seja a negligência da nossa parte. Eu não quero. Não quero ser maldito aos olhos do meu Deus. Você quer? Quer receber uma maldição ou ser taxado aos olhos de Deus como alguém negligente? Eu não quero. Então eu vou me esforçar. Deus me deu uma tarefa, eu vou atrás. Eu vou me dar o meu máximo. 48:10. Jeremias 48:10. Então, o zelo me compete. O estudo me compete. Meu irmão, se você não gostava de estudar estudava ali quando era criança, adolescente, meu irmão, mudou. Eu ouvi essa frase uma vez, mais ou menos o seguinte, que é: se você não gosta de ler, meu irmão, então você está na religião errada.
Porque o cristianismo se baseia num grande livro que você lê. Tudo que você sabe, pode saber na vida, tirando, claro, as experiências que os cristãos podem nos dar, nós cremos nisso, mas, via de regra, a nossa base é um livro. Então não existe crente que não gosta de ler. Não pode existir. Isso é um equívoco muito grande. Se você não gosta de ler, meu irmão, trabalha. Pede ajuda do Espírito Santo, pede ajuda da liderança, coloca o joelho no chão, abre a Bíblia, mesmo contra a sua vontade, mas força isso aí. Se esforça, que Deus vai colocar um desejo muito grande no seu coração pelas Escrituras, uma paixão muito grande pela palavra. Isso acontece. Ao ponto que você começa a se deliciar. Você vai abrir a Bíblia. Eu me recordo, né? Na minha infância, eu achava chato demais assistir pregação. Eu lembro, todo sábado, meio-dia, meu pai via Silas Malafaia na TV. Aí era bem na Band, atrapalhava meu desenho, tava vendo desenho. Dava meio-dia, não. Meu pai tá chegando pra ver. Aí via lá. Coisa chata, o cara. 1 hora falando, bigodão assim. 1 hora falando lá, que bigodudo lá. Chato demais. Odiava. Eu ficava lá do lado do meu pai assim. Quando esse trem vai acabar, eu ver meus desenhos de novo. Aí, hoje, eu amo. Hoje eu tenho um seminário de dons do Espírito Santo do Santo Subirá, que é umas 3, 4 partes. Cada parte tem umas 2 horas de pregação. Umas 7, 8 horas de pregação no total. Eu já vi isso, perdi as contas. Eu vi mais 10 vezes seminário. Tudo que é conteúdo bíblico, pregação longa, é o que eu mais gosto. Quanto maior pregação, quanto maior seminário, que eu tô mais me deliciando assistindo. Porque a gente começa a ter paixão em algo que antes a gente achava chato. Porque a gente se posicionou, deu abertura para nos apaixonarmos por esse livro, por essa leitura. E aí você vai se desenvolvendo para outras leituras, além da Bíblia. Claro, a Bíblia é a base principal. Aí você vai querendo ler outras coisas, quer aprofundar em outras questões. História da igreja, sabe? Assuntos mais teológicos, bem os testemunhos. É maravilhoso ler. No final das contas, você vai gostar de ler. E aí, ó, o que você deve incluir no preparo da sua semente, da mensagem? Eu coloquei, ó, contexto histórico e literário do texto. O contexto histórico, mesmo que você não use. Se você for fazer uma pregação expositiva, você vai usar. Daqui a pouco eu vou falar. Mas mesmo que você não use, é bom você saber para você não pregar bobagem. Não pregar o que o texto não falou. Você lê o contexto, lê o autor, para quem ele queria mandar, qual é a ideia dele, para você não distorcer a ideia central daquilo que você está lendo. É igual Filipenses 2:13, que está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente distorce esse texto. Eu posso fazer tudo. A pessoa lê esse texto solto e fala, não, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me fortalecer. Não é isso que o texto está falando. Então você pode passar por tudo, mas você vai suportar, porque Deus está ao seu lado. Você lê o contexto, você vê claramente isso. O apóstolo Paulo fala, eu já passei pobreza, já passei riqueza, já passei de tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, leia o contexto, entenda para quem ele está mandando aquela mensagem, quem está escrevendo, o motivo. Por exemplo, os evangelhos. Tem o evangelho que é escrito para um povo, pro povo grego, pro povo gentil. Como, por exemplo, o evangelho de João, o evangelho de Lucas. Tem o evangelho que é o povo judeu, que é o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos é meio misto. Então você tem que entender. Porque Mateus começa com uma genealogia. Por que tem genealogia? É porque foi destinado aos judeus. Porque a genealogia tem tudo a ver. O Messias, o prometido do Velho Testamento, chegou, é Jesus. Consegue compreender? É isso. Aquela genealogia chata que às vezes você lê, cria outro sentido. Tudo que você lê no Velho Testamento, meu Deus, se cumpriu nesse primeiro capítulo de Mateus. De repente, era levar soia na cara. Não, você se empolga com umas coisas que você achava idiota antes. Não é, você que era idiota. Aquilo é maravilhoso, é sublime, se você tiver a mente certa. Então, o contexto histórico e literário da Bíblia, ali, do livro que você está lendo. Na Bíblia tem um monte de tipos literários. Posso falar pelo menos 11 aqui. Tem os evangelhos, que é a narrativa da história de Jesus. Tem as narrativas históricas do povo israelita. Tem crônicas de reis, tem poesias. E dentro desses tipos literários, tem outros tipos. Por exemplo, dentro do evangelho, tem genealogia, que é um tipo literário. Dentro das epístolas, que é um tipo literário, tem canções. Colossenses capítulo 1 é uma canção. É um hino. Salmos, que é um livro poético, tem ali também instruções. Tem lei ali também em Salmos. Então a gente pode falar, não, é salmo, é poesia, então é só poesia. A gente vai levar como poesia. Não, tem lei em Salmos. Provérbios é um tipo literário de sabedoria. Então é só observações. Não, meu irmão, a Bíblia não é filosofia, não. Provérbios, você não lê provérbio, vai ler Platão, Sócrates. Não é filosofia.
Também é lei ali. Também é mandamento. Também. Você deve saber para ajudar na interpretação e na aplicação. Porque dentro disso tem simbologia, tem tipologia e tem literalidade. Por exemplo, Apocalipse é cheio de simbologia. Sabendo que o tipo literário é apocalíptico e que dentro do Apocalipse tem simbologia, você não vai falar, por exemplo, que o Espírito tem 7 Espíritos Santos. Fala lá, 7 Espíritos. É uma simbologia. Porque 7 é o número da perfeição. Então tem 7 Espíritos Santos? Não, é simbológico. Os irmãos compreendem? Você tem que entender isso para não falar bobagem. Ah, os 7 Espíritos Santos de Deus te abençoe. Não precisa falar isso. Entendeu? Então, tem as tipologias. E as tipologias, às vezes, são muito ligadas à literalidade. Tem uma questão literal ali, o que o profeta, só nos livros proféticos, o que o profeta está falando vai se aplicar a Judá, a Israel, mas também aponta para Jesus. Isso é tipologia, é um tipo. Os irmãos compreendem? É um tipo. E até histórias narrativas. A vida de Moisés é um grande tipo da vida de Jesus. Não é verdade? Os dois foram para o Egito, tentaram matar eles quando eles eram criança, passaram no deserto, foram aprovados no deserto. Moisés nem tanto, né? Mas é um tipo, um grande tipo. E todos os homens de Deus você pode tentar caçar ali e você vai achar um tipo. Toda a Bíblia tem um tipo de Jesus. Às vezes, até a dica que eu dou. Você vai ler a Bíblia, a gente começou o ano, né? Geralmente a gente quer ler a Bíblia toda no ano. Ou pelo menos o Novo Testamento no ano. Tenta fazer isso, meu irmão. Você nunca leu? Lê pelo menos o Novo Testamento no ano. Se você for ler o Velho Testamento, procure tipos de Jesus. Quem é Jesus nesse livro? Tá lá. Jesus está lá. E aí, meus amados, a segunda questão que você deve incluir em seu preparo, palavras-chave e significados. Você deve saber interpretar cada palavra, o significado da palavra, principalmente no original. O Velho Testamento foi escrito, na maioria, em hebraico. Alguns trechos em aramaico, mas na maioria, em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, vai no original. O grego do Novo Testamento é o koiné. Vai no original, pesquisa, tem sites. Tem sites no Google. Eu posso até mandar o link no grupo para vocês, se não preparar. Aqui é só líder, então eu posso mandar lá no grupo para vocês. O site que eu uso lá. Mas a inteligência artificial também pode ajudar nisso. Tranquilo, pode ajudar tranquilo nisso. Aí, uma palavra, um significado de palavra muda tudo. Por quê? Português, na nossa língua, o português, por vezes é muito limitado quando a gente compara com o grego. Existe uma palavra para amor no português. No grego tem 4. Quando você entende que tipo de amor que o texto está falando, muda completamente o sentido. Completamente. Tempo. No português tem um tempo. Em grego tem 2. Na Bíblia, pelo menos, tem 2, né? Que é o Cronos e o Kairos. O tempo humano e o tempo de Deus. A ocasião oportuna, né? E o tempo, a passagem de tempo normal, dias, meses, anos. Quantitativo e qualitativo são diferentes. Então, entender isso muda tudo, a interpretação completa do texto. Sabe, recentemente eu trouxe uma palavra no Point sobre os discípulos de Jesus serem incultos. Eu acho muito engraçado que no original a palavra é idiotes. Da etimologia da palavra idiota. Eu acho isso engraçado demais. Isso muda tudo. Porque às vezes a gente coloca assim, não, eu sou idiota, eu sou boa. A gente coloca uma palavra muito pesada sobre nós, né? Os fariseus olhavam para os discípulos e chamaram de idiota. Anacronicamente falando, né? Olha só. Porque eles eram incultos, eles não eram capazes, eles eram iletrados. Talvez não sabiam ler. Talvez aprenderam a ler depois. Eu acho isso interessante, né? Esses homens que não sabiam ler, por exemplo, João e Pedro, pescadores, não sabiam ler. Lá em Atos fala que eles não sabiam ler. Escreveram livros, aprenderam a ler. Por amor a Deus. Então foi de se esforçar? Eles se esforçaram porque amavam a Deus. Então, meus amados, palavra-chave, significado. Outra questão, referência cruzada. Isso aqui é muito importante. É comparar a Bíblia com a Bíblia. Então, você nunca lê um texto, mesmo lendo o contexto, e para ali. Procura outras referências em outros lugares. Para você não criar doutrinas deturpadas. Tá bom? Por exemplo, um exemplo de doutrina muito deturpada. Fé. Hebreus 11. A gente lê a fé lá, bacana. A gente começa a achar que fé é positivismo. Mas não é pensamento positivo, né? Não é. Você não vai ignorar, porque o pensamento positivo é o seguinte, você ignora tudo e acha que vai dar certo e vai dar certo. Isso não é fé. A Bíblia deixa claro que a fé é mesmo você vendo, você continua a crer. Não é tapar os olhos, é enxergar e crer que a situação vai mudar. Isso muda tudo. Vocês concordam comigo que muda tudo? Essa interpretação simples? E isso, meus irmãos, é uma referência cruzada.
Porque você tá lá, Hebreus 11:1, talvez, se você não tiver muito entendimento bíblico, vai achar que é pensamento positivo. Mas lendo outros textos, você vai ver claramente que é isso. Lá em Romanos fala que Abraão, olhando para o seu corpo mortificado, não levou em consideração, porque ele creu. Contra a esperança ele creu. Isso é fé. É você ver, eu sou velho, não consigo mais. Mas mesmo assim, tô nem aí. Deus é pra ele tudo é possível. Isso é fé. Referência cruzada. Tá vendo como é importante? Outra questão. Aplicações práticas atuais. Exemplo. Isso aqui eu tô falando da preparação, daqui a pouco eu vou explicar mais. Mas na preparação, você planeja exemplos. Os exemplos que eu tô dando aqui, tudo eu planejei antes. Não é nada de improviso. Às vezes Deus pode dar exemplos de improviso. Mas planeje antes, meu irmão. Não acha, quando chegar no púlpito eu vou pensar no exemplo. Não faça isso. Pense antes, vai ser melhor para todo mundo. Agora, tipos de pregação. Tem a expositiva e tem a temática. A expositiva, para quem está começando, eu aconselho fazer para você se manter fiel. Porque na pregação temática, a grande chance de você falar bobagem. Você vai escolher um tema, aí ao seu bel prazer, você vai selecionar os versículos do tema. Então, para que você mantenha a fidelidade no início, você ainda não tem muita experiência em pregar, segue expositivamente. O que é expositivamente? Você vai pegar um texto, vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Você vai ler lá Lucas 9, monte da transfiguração. Lê lá o que aconteceu. Lê cada versículo, explica cada versículo, tira ali uns 3, 4 ensinos de cada versículo. Você explica o que aconteceu, o contexto histórico, por que aquilo rolou, por que Jesus falou o que falou, porque os discípulos agiram conforme agiram, historicamente, usa o grego, usa o hebraico, beleza, fechou. O Espírito Santo vai ajudar, vai transformar esse ensino em questões práticas na vida de cada um. Ainda mais se você usar exemplos. Você transformar o texto em vivências reais atuais. Você deve fazer isso. E eu aconselho que você inicie pregando expositivamente, para você não inventar bobagem. Estudando muito texto, obviamente, você não inventa bobagem. E a temática é você ter um tema. Ter um tema, desenvolver o tema em tópicos e aplicar. Eu prego muito tematicamente. É o que eu mais prego, tematicamente. Nós já perceberam. Eu tenho um tema e eu prego um tema. Mas eu escuto mais positivamente. Porque, pessoalmente, eu acho difícil achar um pregador temático que não é chato. Estou sendo sincero com vocês. Pregação temática, pra mim, os irmãos podem pensar, geralmente é chato se o cara não for didático. Se não for prático. Porque às vezes você vai ver no YouTube lá uma pregação. A pregação lá tem um título bonitão lá, né? Deus atuando em nós, fortaleza, uns nomes assim, poético, né? Aí você fala assim, o que fala essa pregação? Pode ser um milhão de coisas. Deus atuando em nós, falando sobre santo, falando sobre provação, né? Pode ter abertura para várias questões. Aí você clica na pregação, o cara, ele lê um versículo, começa a falar de algo, depois muda para outro, aí anda em um monte de versículo, um monte de questões que parecem antagônicas, divergentes, diferentes, aí no final volta no primeiro versículo. Aí você acha que ele pregou um tema, mas não pregou. Ele pregou um monte de coisa, jogou um monte de coisa. Pra você ver, será que eu fiz uma pregação temática boa? Pergunte pro irmão, o que eu preguei? Ou você mesmo. Hã? Ou você mesmo. Ou você mesmo. Uma questão de... quando você está preparando a mensagem, coloca um tema ali, um título. E vai direcionar. Se você tem dificuldade de colocar um título na sua mensagem, não, é porque nem você sabe tá pregando. Compreende? Então, presta muita atenção, meus queridos. Pergunte às pessoas, peça feedback. Feedback é muito importante. Alguns irmãos aí, Robertinho, a Tamires, eles são muito dedicados ao Senhor. Sempre pedem feedback. Pede ao pastor, Moisés, e aí, o que você achou da minha palavra? É muito importante isso. Ela pede até para os outros irmãos. Quando eu prego, eu pergunto para minha esposa, foi boa a palavra? Eu vou te falar, minha esposa é muito, muito sábia. Porque quase nunca ela me elogia. Imagina se ela me elogiar, você vai ficar soberbo. Ela sempre aponta só as coisas ruins. E eu não fico triste, não. Às vezes dá uma raivinha, né? E às vezes você termina a palavra, o irmão chega, nossa, que palavra abençoada. Eu pergunto pra minha esposa, não gostei disso. Mas isso é bom, porque aí eu melhoro. Várias pregações eu fiz, né? Expus ela. Aí eu perguntei pra minha esposa, ela falou, não gostei disso. Aí eu parei, sentei, analisei e falei, realmente dá pra melhorar. Aí eu melhorei, ficou melhor mesmo. Então, quando a pessoa te fala alguma coisa ruim, não acha ruim não, melhora, meu irmão. Joga esse ego de lado, esse orgulho de lado, melhora aquilo que você já fez. E quanto mais você prega, melhor vai ficar, tá bom? É igual eu falei, tem um caderninho de pregação, até aconselho os irmãos, tem um caderninho de pregação. Eu tenho um monte de pregação pronta, até bom. Se eu for pegar surpresa, eu nunca vou ser pego de surpresa. Eu puxo lá qualquer coisa e prego. Claro.
pedindo ajuda. Pensando dentro daquilo que o Senhor já me deu antes, o que eu devo falar agora? E vai ter algo. Aquela pregação da oração que eu preguei na igreja, foi de última hora lá na igreja. O pastor falou, ô Henrique, prega aí no meu lugar. Pronto, né? Tinha um caderninho, só tinha um caderninho ali. Tá vendo? Se você tiver uma ajuda, um caderno isolado, com pregações que você já escreveu antes, anotações ali, você nunca vai ser pego de surpresa. Você pode ser chamado para pregar qualquer momento, você vai estar pronto. Isso é muito útil para nós. E aí, meus amados irmãos, então tem dois tipos de pregações, positivo e temático. Se você for pregar de maneira temática, tome cuidado, seja didático, tenha um tema de fato. E essa questão de tema, o nome do tema. Eu gosto muito da praticidade bíblica. Você já leu o nome dos livros da Bíblia? É tudo uma palavra só, né? Gênesis não podia ser a criação do mundo e os primeiros homens? Podia ser esse nome, podia? Mas é Gênesis. Início. A palavra Gênesis significa início. Olha só como Deus escolhe o nome do livro dele. E às vezes a gente escolhe uns tempos, né? Porque eu sou edito as pregações, né? Aí eu pergunto pro pregador, 3 linhas de... É uma descrição, não é um título, é uma descrição. Então facilita muito para você, não é só para facilitar pro editor de vídeo, né? Que é o meu caso, me ajuda. Mas facilita para você e pro público. Se você conseguir resumir sua palavra em sua mensagem em uma palavra, melhor para todo mundo. Estrutura da pregação. Vamos começar com tempo e ordem. 1 Coríntios 14:40 fala que tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, veja, eu acabei de pregar no domingo. Se o Espírito Santo quiser atuar, meu irmão, dê liberdade. Sabe? Que se lasque a liturgia. Sabe? Se o Espírito Santo quiser agir e ele estiver agindo, você dá liberdade. Mas se de fato ele estiver agindo, porque às vezes a gente acha que está agindo, não está não, perde a nossa mente. Eu lembro que nos primeiros points, 2021, meu irmão, eu subi para orar, o Espírito descia sobre mim, que eu caía no chão, eu ajoelhava e eu chorava. Eu só faltava derreter na frente. Pode procurar no YouTube, você vê ela derreter. Aí, eram até uns outros meninos, nem esses estão aqui, alguns talvez é dessa época. Aí eu derreti de oração, eu sentia todo o poder de Deus, aí minhas mãos formigavam, era fogo, assim, meu irmão, era delicioso. Aí eu abri o olho assim, tava todo mundo me olhando assim, ó. 1 hora orando, eu tava 1 hora orando, derretendo diante de Deus, assim. Falei, meu Deus, só eu tô sentindo o poder de Deus. E aí eu tava fazendo um devocional no culto. Eu posso fazer isso na minha casa todo dia, mas no culto não é pra mim, assim, somente eu me encher. É pra me levar os outros a se encher junto comigo. Então eu não posso me fechar no meu mundinho. Aí eu tô sentindo a presença de Deus, então eu vou pregar 3 horas. Irmão, beleza, os outros estão sentindo também? Se não tá, fica nos 40 minutinhos mesmo. Vai pra casa e ora bastante, ora a madrugada toda. Tá bom? Faz isso. Então, ó, culto de 30 a 50 minutos. A gente definiu esse horário aí, a média. Se eu pregar menos, ou se eu pregar mais, os pastores vão me jogar daqui. Não, né? Você pode pregar um pouco menos, um pouco mais. Mas é uma média. Tenta se manter entre 30 e 50 minutos aí. Por quê? Porque na nossa igreja, nossa realidade, tanto de Canaã como na Cândida, é um pouco mais simples. Sem muita instrução. Se você for pregar uma palavra de 1 hora e meia, dificilmente eles vão reter o conteúdo que você quer ofertar a eles. Não é verdade? Então, se mantenha de maneira bem didática, bem simplória, rápido. Sabe? Seja rápido. E eu estou falando isso é meio hipócrita, né? Que as minhas palavras são bem longas, geralmente. Mas eu tento ser o mais didático possível. Se fazer aquela 1 hora, sentir, passar como se fosse meia. Às vezes eu não consigo, mas geralmente eu acho que eu consigo. Então, mas vamos tentar. 30, 50 minutos, tá bom? E na célula eu pus aí de 10, 20 minutos. Na célula, qual o ideal? Né? Eu vou falar daqui a pouco da célula, mas... Não, depois eu falo. Mas 10 a 20 minutos. Célula não é exposição, não é proclamação. Célula é relacionamento. Eu vou falar disso daqui a pouco. Saiba disso. Você não pode, tem gente que faz igual, prega no culto igual prega na célula. Não pode acontecer isso. Por quê? Olha, na célula o mais importante é quando os irmãos vão participarem e falarem. O tempo não limita o espírito. O descontrole é que rouba a atenção e o entendimento. Planejamento é, ó, não improvise, programe tudo. Toda a pregação deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu gosto de comparar a pregação eu gosto muito de assistir filme. Nossa, gosto mais de ver filme. Como eu sou meio maluco, né? No meu celular aqui, eu tenho nas minhas anotações, os filmes que eu assisto, eu dou uma nota pros filmes que eu assisto. Eu sou meio maluco. Eu gosto muito de assistir filme. Eu gosto de analisar tecnicamente o filme. Porque eu vejo no filme uma pregação. Aí eu penso o seguinte. Pela graça de Deus, hoje eu até consigo me desenvolver na pregação. Acho que eu prego razoavelmente. Por quê? Porque eu levo isso a sério.
Eu tô vendo um filme, eu falo, ó como o roteirista fez. Ele tem um desenvolvimento, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E como ele se interliga, como tem uma construção progressiva, lógica, tem um clímax e ele encerra bem. Eu vejo isso num filme, eu falo, rapaz, vou passar pela pregação. Então sempre, na minha mente, funciona assim, pelo menos. Eu vejo uma pregação como um filme, um roteiro de filme. E pense num filme mesmo, de fato. Os melhores filmes que você já viu, eles têm uma ordem, né? Eles têm uma sequência. Eles têm, sabe, o ponto alto e termina bem. Eles têm um início que te instiga a querer assistir tudo. Já viu que assim, um chato começa chato? Você desiste no meio. A introdução é fundamental para isso. O desenvolvimento é maravilhoso, te aprisiona ali que você quer ver tudo e a conclusão te emociona. É isso. Pregação é assim mesmo. Dessa mesma maneira. E a introdução? Não, peraí, antes de falar da introdução, eu quero explicar rapidinho a diferença entre púlpito e célula. No púlpito, meus amados, a ênfase é na proclamação da palavra. Ou seja, você vai falar Bíblia. Não sobe no púlpito para falar a sua vida, pelo amor de Deus. Ah, minha semana tá difícil, foi complicado. Meu irmão, com todo o meu amor no meu coração, ninguém quer saber disso no culto de domingo. Não importa isso no culto de domingo. Isso aí que eu vou falar é importante na célula. Na verdade, é o principal na célula. Você quer abrir seu coração? Não abre no culto. Espera até quarta. Ou se não precisa esperar, chama um pastor, um líder no culto, no domingo e vai conversar lá fora. Não tem problema, não. Mas se você subir para pregar, a igreja precisa ser edificada. É o momento de proclamar a palavra. Não é de abrir seu coração, não. Então, proclame. Uma coisa que eu dou. Pregador, meu irmão, você subiu para pregar. Não fica falando da dificuldade que foi preparar aquela mensagem, não. Ai, como me... pregador chega para pregar. Nossa, quando me entregaram a responsabilidade, a incumbência de anunciar a mensagem no domingo, nossa, foi uma luta lá em casa. Aconteceu isso. Meu irmão, quem quer saber disso? Que importância tem? Foca na Bíblia. Foca na Bíblia. Isso, pelo contrário, descredibiliza a mensagem. Porque as pessoas, por mais que nós sejamos humanos, a gente sabe disso, a pessoa que está tivendo púlpito, ela quer receber a palavra de Deus. E se você colocar muita humanidade ali, as pessoas vão descredibilizar. Infelizmente, é o que acontece, estou sendo verdadeiro. Ah, Henrique, não é ideal. Mas meu irmão, dá para ser a realidade. É o que acontece. Então não fica falando sua vida, foi difícil, aconteceu tal coisa, começa a contar mil histórias ali. Não, fala a palavra logo. Chega para uma palavra, ora e fala a palavra. É uma dica. Se eu contar, eu não posso. Pode. Mas eu te dando uma dica. Melhor não fazer isso. Veja bem. A comunicação ela é majoritariamente unidirecional. Eu vou falar olhando para vocês. Pregando para vocês, tá bom? Evidentemente eu faço muito isso, né? Eu converso com vocês. Eu faço pergunta, né? Os irmãos estão comigo? Aí você fala assim... Pergunta uma eu tô lendo a Bíblia ali, o versículo bíblico, eu peço que os irmãos repetirem uma palavra. Você pode pedir ajuda para as pessoas, mas a palavra não é o momento de responder pergunta, de perguntar as coisas pro outro. Ô, Jorge, isso aqui não tô falando, certo? Eu sei, meu irmão. Não é hora de falar recado. É um dia só, nós estamos para todo mundo junto ali. De regra geral é assim. Amém, meus amados? O tempo maior de mensagem mais estruturada no púlpito, foco no ensino, exortação e edificação coletiva. No púlpito, o pregador fala em nome de Deus ao povo. E na célula? Como é que é na célula? Na célula, a ênfase é edificação mútua, comunicação participativa e relacional, mensagem mais curta, objetiva, aplicável, espaço para perguntas, testemunhos e compartilhamento. Agora sim, se você receber a oportunidade de pregar na célula, meu irmão, aí você está liberado. Falar só da sua vida, não tem problema, não. Contar só testemunho, não tem problema. Sabe, a célula é um ambiente de comunhão, de amizade, de relacionamento. É um ambiente de mais liberdade. Já teve células que eu lidero, a célula da rua lá de Paula Cândido, que teve uma das vezes que isso aconteceu, não tem nem palavras, só vai testemunho, não sabe inteiro, todo mundo compartilhando sua vida, porque os irmãos estavam precisando disso. Beleza, glória a Deus, a célula cumpriu o papel dela. Não transforma o culto numa célula, a célula no culto. A célula ali não é o segundo culto na semana. É um ambiente de comunhão. Comunhão com os irmãos e com Deus. Então, sempre para Deus tem que ter palavra, tem que ter oração, louvor. Mas se tiver só testemunho, Deus está nos testemunhos. Como não? A edificação coletiva provém do Senhor. A gente chorar com os que choram provém do Senhor, não? A gente rir com os que se alegram provém do Senhor, não? Então, se cumpriu a palavra de Deus ali. Então, fica encafifado, você é líder de célula. Ai, tem que ter palavra, tem que ter louvor. E, se não tiver, meu irmão, deixa. O mais importante é o Espírito Santo estar à vontade ali, os irmãos se unirem, comungarem.
O lanche é muito importante por isso. Tá bom? Sempre tenta, você como líder de célula, fazer com que as pessoas fiquem bastante tempo na sua casa depois que acaba a célula. Para ter essa comunhão. Amém? Veja. Edificação mútua, participação coletiva. Uma questão muito importante. Na célula, quando você vai pregar na célula, não seja tão expositor. Às vezes a gente comete esse erro, que a gente tenta pregar de novo. Não, faça mais perguntas. Mais do que você anunciar, pergunte. Uma coisa que eu até estou incentivando os irmãos das minhas células, células de jovem e célula da rua, né? Que faça mais perguntas. O pregador, ele é alguém, um agente de perguntas, um agente de fazer com que os membros daquela célula se unam em stories, em testemunhos, em compartilhar a mensagem, para que todos falem e proclamem um pouco do evangelho uns com os outros. Então pergunte, faça perguntas. Amém, meus irmãos? Vocês vão pregar? Pergunta. Principalmente agora que a gente vai ter a apostila, já tem um subtítulo prontinho lá. Então faz pergunta em cima do subtítulo. Você faz um resuminho e faz perguntas. Pronto, e deixa rolar. Se não acontecer, se os irmãos não engatarem na conversa, meu irmão, então faz mais perguntas. Uma hora vai engatar. Pelo amor de Deus, tenta não fazer da ação. Evita isso. Faz pergunta. Uma hora alguém vai falar alguma coisa, tá bom? Você acha, não, vai ficar com vergonha? Por exemplo, de jovem, que o jovem é muito tímido normalmente. Você começa fazendo pergunta, ninguém fala nada. Aí você mesmo responde sua pergunta. Aí faz outra pergunta. Aí faz outra pergunta. Às vezes eles ficam com pena de você e vai responder. Aí no que o primeiro responde, aí então já quer falar. Tá bom? Então, para de pensar na sua reputação, que vão pensar de mim. Passa vergonha mesmo, não tem problema não, pra glória de Deus. Faz pergunta. Alguém vai falar. E quando falar, você vai ver que vai andar rapidinho. Então pronto. Púlpito não é lugar de debate, céu não é lugar de monólogo. Introdução. Agora vamos falar para a mensagem. Introdução. Comece a partir de um texto bíblico. Ali em Atos 8 fala de Filipe, que começou a partir de Isaías falar do evangelho para aquele eunuco etíope. Comece um texto bíblico. Quando você for pregar a palavra, tem uma base, um enfoque. Mesmo se for temático, comece por algo. Por exemplo, a minha pregação hoje é temática. Eu estou ensinando como pregar, como dar palavra de abertura, palavra de oferta. Eu comecei com Êxodo 7:10. Para ter uma base. E sempre que você for estabelecer um princípio, tem a base no bíblico para isso. Você não pode estabelecer princípio com base em você. Você tem com base na palavra. Então comece com um texto bíblico. Conecte o texto à realidade do ouvinte. Mostre que aquela mensagem é necessária agora. A introdução é fundamental. Lembra que eu falei do filme? Se a introdução do filme for chata, ninguém vai querer. Desiste do filme. A introdução também. Se você começa a pregar e for chato no início, a pessoa começa a contar as lâmpadas da igreja. Quantas lâmpadas tem na igreja? Quantas pessoas vêm na igreja? Começa a contar. Você perde a atenção do público nos primeiros minutos da sua pregação. Então por isso tem que começar bem. Começar dando um punch ali. Uma história, mostrando como importante vai ser aquele tema, o que você vai falar e como isso é tão relevante para a realidade. Quanto testemunho logo no início ali, sabe, chamar a atenção. Você tem que chamar a atenção logo no início. É importantíssimo isso. A introdução mais importante é chamar a atenção. Você tem que ter isso em mente. Desenvolvimento. Apresente o conteúdo de forma progressiva e coerente. Olha só, progressivo é tão importante. O que significa progressivo e coerente? Progressivo, vai crescendo. Novamente, eu vou falar de filme. Você já viu um filme que a resolução do filme aparece logo no início? Filme de mistério. Mostra quem é o assassino logo na primeira cena. Muito difícil ver isso, sabe? Porque se tiver, perde até a graça. Sabe, o clímax do filme você não vê isso. Não existe, não tem filme que é isso. Que acontece. Aí tem gente que vai pregar e coloca o principal da mensagem, aquilo que Deus... A principal parte da semente, sabe? A gente sempre tem. Quando você vai pregar, tem sempre aquele principal. Você sabe que é o principal da pregação. Você joga logo no início. Não, se jogar o melhor no início, o resto vai ser ruim. Não tem como. As pessoas vão perdendo interesse ao decorrer da mensagem. O início vai ser empolgante. Legal, legal, legal. Aí o resto não chega nem perto disso, então as pessoas vão começar a contar lâmpada de novo. Entendeu? Então tem que ser progressivo. Você tem que ir crescendo a mensagem, a chegar ao clímax, e aí você conclui. Conseguiram compreender, meu irmão? É assim que a gente faz. Para ganhar a atenção do público é assim. E aí, coerente. Coerente tem a ver com o segundo ponto. Conecte os tópicos para que a mensagem tenha construção lógica. Isso aqui é fundamental. Se eu fosse falar, Henrique, como é que faz uma pregação ser prática, boa, agradável às pessoas ouvirem? É isso daqui. De maneira prática, né? Claro que você tem que buscar a expressão, mas de maneira prática, é isso aqui que é o mais importante. Construção lógica. Construção lógica. Porque, infelizmente, as mensagens às vezes é muito confusa.
Muito confuso, não tem lógica nenhuma. Vai falar sobre espera. Pregação temática, de espera. Vamos esperar o tempo de Deus. E aí, o enfoque bíblico é José. Você leu lá o versículo de José e começa a explicar José. Fala de José, da vida de José, como que deve esperar, não sei o quê. Tudo ali é José. Aí chega no meio da pregação, você muda para a espera de Davi. Então, muda de Davi. Qual que é a construção lógica disso? Não tem. Meu irmão, você abriu José, leu José, falou de José, e no meio da mensagem você muda para Davi do nada. Você quer falar, você pode falar de todos os homens de Deus que esperou, mas então você começa com um versículo neutro. Não começa falando de José. Porque perde a conexão lógica. Às vezes você vai olhando para mim e fala, não tem nada a ver. Escuta o que eu estou falando, tem experiência nisso. Parece que não, eu tô um rosto lisinho, mas eu já errei muito, isso me ajudou muito. Se alguém acha que eu tenho uma pregação que às vezes é boa, então é por isso. Essa construção lógica faz com que a pregação seja boa. Faz com que ela seja interessante. É o principal, eu diria. Então presta muita atenção nisso. Quando você for estruturar a mensagem, lembra disso. Os tópicos da sua pregação temática, por exemplo, eles têm que ter ligamento entre eles. Tem que ter uma ligação. Você não pode um tópico ser completamente diferente do outro. Por mais que o assunto basilar seja o mesmo, tem que ter uma ligação entre eles. Tem que ter uma ponte. Senão a mensagem fica chata, fica sem sentido, as pessoas começam a se perder. Isso é fundamental para uma palavra ser prática e boa, didática. Fundamental. Isso aqui também é muito importante. Utilize ilustrações de sabedoria, histórias, parábolas, exemplos. Toda vez que você estabelecer um princípio, falar algo, dê um exemplo. Dê um exemplo. Porque, por exemplo, eu acabei de falar de construção lógica, progressiva e coerente. Imagina se eu só falasse assim, ó, meu irmão, tua palavra tem que ser progressiva e coerente. Você não entendeu o que eu quis dizer. Mas como eu dei um exemplo, citando aí, por exemplo, construção lógica, falei de José, você não compreendeu? Sim ou não? Isso é um exemplo. Você pode aplicar o que eu estou falando na minha própria pregação aqui agora. Faça isso. Enquanto eu estou falando, aplique o que eu estou fazendo agora. Você vai ver que eu estou usando essas técnicas. Então, quando você estabelecer um princípio, dê um exemplo. Quando você está falando de algo, conte uma história, uma ilustração, facilita o entendimento. É importante. Jesus fazia isso. Jesus contava parábolas. Para alguns era até para fechar o entendimento. Mas, de maneira geral, para a gente, né, se adaptar àquilo ali, para entender de maneira mais prática. Como é que tá o tempo aí? Almoço feito, só pra ter uma ideia. Acabou, tá? Não? Você consegue terminar com quanto tempo? Então, nem na metade. Então você só tem mais 10 minutos. Tá, vamos pressão então. Aí, tô falando do tempo, né? É difícil o negócio do tempo. Pra mim, até hoje é difícil. Mas então, ó, fale com clareza, correção e convicção. Clareza é, por exemplo, eu tenho a língua presa e sou um pouquinho gago, às vezes eu gaguejo. Então, meu irmão, você tem que. O Homero falou também. Então, saiba dos seus erros e tenta contornar eles. Se eu gaguejo um pouquinho e tenho a língua presa, então eu vou tentar falar mais devagar, sabe? Se eu falar muito rápido, ninguém vai entender nada. Então, tenta ser claro. E outra coisa importante, correção, que é usar bem o português. Se você tiver uma boa, sabe, um bom dicionário, saber falar bem, usar as palavras corretas, as pessoas vão te avaliar positivamente o seu interior. Vão falar, olha, esse cara aí parece inteligente, sabe o que está falando. Se eu começar a usar, por exemplo, uma coisa que acontece muito, repetição. Eu vou começar a repetir a mesma palavra várias vezes durante a pregação. Estou falando de jejum, eu começo a falar de o jejum isso, o jejum aquilo. Então, quando você jejuar, aí quando você estiver jejuando, aí eu estou usando a mesma palavra, às vezes começa a ficar enfadonho, chato. Então, muda a palavra. É muito importante estudar sinônimos, ou pensar sinônimos das palavras que você vai usar na pregação antes de subir no púlpito. Então, ao invés de eu falar de jejum toda hora, eu vou falar de abstinência de comida. Vou falar de deixar de se alimentar. Tá vendo? Já usei 2 exemplos aí. Muda as palavras para deixar a palavra mais interessante. A administração mais interessante. Veja. Convicção. Isso aqui é muito importante. Na hora que você estiver pregando, você não pode começar a pregação do jeito que você termina. Começa assim, ó. Irmãos, abram Esdras 7:10. Aí eu tô falando introdução, desenvolvimento e tal. Meu tom de voz é o mesmo, do início ao fim. Não pode ser assim. Você tem que ter emoção, pelo amor de Deus. As pregações mais chatas que tem é o pregador que parece que, sei lá, é um padre ali, tenta o mesmo tom de voz do início ao fim. Você começa a querer dormir na pregação. O cara tem que ter emoção, tem que ter convicção. Emoção demonstra convicção. Você vai falar coisas simples. Se você falar com emoção, com força, fazendo gesto, igual eu tô fazendo aqui, olha, repara o que eu tô fazendo agora. Isso alongaria atenção. Agora se tivesse parado falando aqui, braço cruzado, ninguém ia estar nem aí pro que eu tô falando. Vocês iam estar falando, Henrique, acaba logo que eu quero almoçar.
Então, emoção, meu irmão. Veja, seja atento ao público, se a atenção cair, ajuste o ritmo, a linguagem, a abordagem. Para isso, contato visual, esteja olhando para o seu público. Tem gente que vai pregar olhando para baixo, olhando para o lado. Não quer olhar. Olha no rosto das pessoas, pelo amor de Deus. Isso é interessante. As pessoas se interessam. É como se estivesse falando com elas. Angaria a atenção, novamente eu digo. Olhe no rosto das pessoas. Tom de voz, varia a entonação. Silêncio é importantíssimo também. Usar o silêncio no momento certo. Eu vou falar algo. Deus tem algo a te dizer. Ele te ama. Olha como eu usei a entonação de voz, tá vendo? Eu vou dizer a mesma coisa sem entonar a voz. Então, Deus tem algo a te dizer, Ele te ama. Qual que é melhor? Primeiro ou segundo? Tá vendo? Entonação. Usei até o silêncio. A dizer, Ele te ama. Ele chega pra mim e te ama. Parece bobagem, mas isso passa emoção. Isso é emoção, gente. Não é técnica de pessoa. Não, é só emoção. É você demonstrar que isso aqui, ó, tem algo. Não é um discurso, é algo. Tá vendo? É fundamental emoção, demonstrar emoção. Vamos passar aí, estão sem tempo. Erros comuns a evitar. Pregar sem aplicação. Porque pregar sem aplicação é apenas uma aula de história. Fala de algo, você pode falar de Samaria, de Judá, mas tem que levar para hoje. Assim como Samaria traiu os irmãos do sul, se alinhou a Nínive, a Síria, hoje muitos irmãos traem os seus patrícios, os seus correligionários, seus irmãos na fé, para ficar com o mundo. Tá vendo? Uma aplicação. Pregar sem Bíblia. Uma pregação sem Bíblia é apenas um discurso motivacional. Acontece muito hoje. Pregação coach. Fala coisas filosóficas, estudos científicos, beleza. Você pode usar isso mesmo em pregação, mas tem que ter palavras, senão é só discursinho emocional, igual palestra. Não faz diferença nenhuma. Pregar para impressionar. Irmão, não sobe no púlpito falando assim, ou na célula, ai, meu líder vai me ver. Ou, os solteiros, aquela menina vai me ver, aquele rapaz vai me ver. Não faz isso. Prega para Jesus, não para impressionar. Pregar sem considerar o público. Isso aqui é muito importante. Vai pregar para um público simples? Use linguagem simples. Pregar para um público pomposo? Pregue com uma linguagem melhor também. Isso é muito importante. Senão as pessoas não vão entender ou vão receber. Conclusão. Na conclusão você faz um resumo breve, intencional, reforce os pontos principais, aplique a mensagem de forma direta, aponte para Cristo e dê um passo prático. Ou seja, no final, você vai lembrar tudo que você falou. Rapidinho. Nos últimos minutos você vai lembrar tudo que você falou. Dentro de tudo que você falou, você aponta para Jesus e explica como fazer essas coisas com Jesus na prática. Conclusão tem que ter prática. Porque senão, você já viu esse tipo de pregação? O pregador fala de um monte de coisa, você fala, legal, muito boa a palavra. Mas e agora? O que eu faço na minha vida? Tem que ter prática ali. Você tem que ajudar a pessoa. O que eu vou fazer depois de sair da igreja? Tem que ter prática. Ajuda as pessoas. Tá bom? Agora, rapidão aí. Acabou meu tempo já. Palavra de abertura. Na igreja aqui, a palavra de abertura, na nossa igreja, você tem que entender o seguinte, meu irmão. A palavra de abertura não é uma mini pregação. O que ela é? O objetivo único da palavra de abertura aqui na nossa igreja. Desconectar a igreja do mundo lá fora e conectá-las com Deus. Preparar o ambiente para o louvor e para a palavra principal. Então, o que é a palavra de abertura? Você recebeu a oportunidade de ter a palavra de abertura? Não é uma pregação. Meu irmão, não precisa fazer uma exegese bíblica, falar do grego, do original, explicar o texto, aplicar o texto. E tudo que eu falei é só uma pregação. A abertura é uma palavra rápida que você vai preparar as pessoas para adorar Jesus. É só isso. Aí, lembra que eu falei que tem gente que fala, não, essa semana eu me preparei para dar essa palavra, tem gente que faz na abertura. Pra quê, gente? Se não pregação precisa da abertura, não vai precisar também. A abertura, as pessoas estão ali, focadas no seu... Não deveria, tá bom? Mas acontece. As pessoas estão focadas no seu mundo, cheio de problema, vivendo ali as dificuldades, não estão buscando a Deus na semana. Aí você chega lá e começa a falar da sua vida, meu irmão. A pessoa não quer saber disso, não. Aí você chega... Você tem que dar uma palavra, um direcionamento para tirar as pessoas do mundinho delas e trazer para a glória de Deus. Trazer elas para o louvor que daqui a pouco vai começar. Os irmãos estão entendendo o que é a palavra de abertura? Isso é muito importante. A maioria dos que estão aqui erram nisso, infelizmente. Saibam disso. O que é a palavra de abertura? Preparar as pessoas para a adoração. Não precisa explicar muito, não precisa falar muito, só prepara as pessoas para adorar Jesus. É isso. Ela é um chamado à adoração, um convite profético, uma leitura bíblica inspiradora e uma oração de invocação. Regra do tempo. De 2 a 10 minutos. Aqui a gente ainda tem um tempinho mais. Lá em Vitória é mais rápido ainda. O Homero pode confirmar. Aqui a gente dá de 2 a 10 minutos para você. Então, é para ser rápido mesmo. Não perca tempo. Vai rapidão. 2 a 10 minutos. Seja intenso, não extenso. O foco é esquentar o coração. Então, a pessoa vai estar ali com a frequência baixa. Seu dever é modificar a frequência dela. A pessoa está sem inspiração, inspire ela.
Uma boa dica, use salmos. Salmos são versículos bastante inspiradores. Use salmos. Rapidinho, lê. Eu vou falar aí o que fazer passo a passo. Ó, primeiro, acolhimento. Você chega. Paz do Senhor, igreja, como vocês estão? Uma alegria estar aqui com vocês. E nós estamos juntos para dar ao Senhor. Amém? Aí, ó, esse aí, você já começou a acolher na igreja. Aí depois o que você faz? Aí depois você tem a leitura bíblica. A leitura bíblica não é uma proclamação. Eu coloquei até um exemplo aí, ó. Você vai ler Salmo 122, não precisa explicar o contexto. Ah, ele estava na caverna do Adulão, estava fazendo isso, estava cansado. Não, fala. Não precisa explicar. Você fala assim, ó, meus irmãos, nesse texto diz, alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Estamos na casa do Senhor. Vamos nos alegrar, vamos adorar o Senhor. Entendeu? É isso, é rápido. Lê e já fala com os irmãos, já aplica rapidamente. Ponte, essa aqui é fundamental. Depois que você fala o texto, né, levando os irmãos a buscarem o Senhor, a deixarem as coisas do mundo lá para o mundo, você leva os irmãos ao louvor que vai começar daqui a pouco. Meus irmãos, Davi se alegrava quando alguém perguntava para ele, vamos embora para a casa de Deus? E nós estamos aqui, vamos nos alegrar como ele. E vamos demonstrar nossa alegria. Jesus te salvou, Jesus te libertou. Vamos demonstrar essa alegria agora no louvor. Que nós vamos derramar no nosso coração. Que a gente não vem usar o telão como um karaokê, mas que a gente vê as palavras do louvor vem queimar no nosso coração. Vamos adorá-lo porque ele é digno, porque ele te liberta dos seus problemas. Esqueça as coisas e vamos juntos cultuá-lo nessa noite. Viu? Tá, de abertura. Isso deveria ser a palavra. E a oração? Oração de invocação. Termina a palavra de abertura falando, Espírito Santo, eis-nos aqui, invade esse ambiente. Enche-nos o nosso coração, a nossa mente, tira toda a carnalidade, toda a frieza, usa-nos, nos ajude a te adorar como o Senhor merece ser adorado. A palavra de abertura é isso. Os irmãos entenderam o que é a palavra de abertura? É isso. Aí o foco os irmãos leem depois em casa. Foco na grandeza, foco na gratidão, entrega dos fardos, foco na paixão. Muito importante ler isso aí. Palavra de oferta. Rapidinho, tá bom, pastor? Só vou falar rapidinho aqui, vai ser rápido. Ó, entenda o que você está fazendo no altar, tá bom? Você não vai subir para dar palavra de oferta se você não é um ofertante dizimista. Meu irmão, se você ainda não foi liberto nessa área do dinheiro, tem dificuldade de dar dinheiro na igreja, meu irmão, então você fala, pastor, eu ainda tenho dificuldade nessa área. Eu só quero dar palavra de oferta por enquanto, tá bom? Beleza, é coerência fazer isso. Você vai subir no púlpito e falar para os outros dar dízimo e você não dá dízimo? Meu irmão, isso é hipocrisia. Não deve ser feito. Se eu subir no púlpito e falar para dar oferta, você não tira o escorpião do bolso, meu irmão? Isso é hipocrisia. Tá bom? Então, faça algo que você realmente vive. Veja, o que é o dízimo? Eu não vou explicar o que é o dízimo. Vou mandar lá no grupo uma pregação inteira que eu tenho lá no YouTube, de 1 hora, explicando o que é o dízimo e a oferta, que eu preguei uma vez na igreja aqui. Explico direitinho. Eu ia explicar aqui, mas não vai dar tempo. Então, vamos pular aí tudo aí. Você pode ler em casa depois o que é o dízimo e a oferta. Para resumir, o mais importante do dízimo e a oferta, no momento da palavra de oferta e dízimo, é você levar o povo a entender que aquele momento também é de adoração. O foco, presta atenção aqui, gente, todo mundo olha aqui, ó. Todo mundo olha aqui. O foco do dízimo da oferta, desse momento, não é falar, a gente precisa pagar as contas de luz, a gente precisa pagar o salário do pastor, a gente precisa pagar a van, a gente precisa pagar os irmãos que trabalham na obra aqui junto conosco. Não é, isso tudo é verdade. Tudo isso é bíblico, está na Bíblia. Mas o foco não é esse. O seu foco deve dizer, esse é o momento de você adorar o Senhor com seus recursos. Dízimo é um amor ao Senhor, porque entendemos que dízimo é mandamento, você cumpre mandamento. Aqueles que cumprem os mandamentos são os que me amam. João 15,14 fala isso. Então, meu irmão, é o momento de você demonstrar o seu amor ao Senhor dizimando. E a oferta é um privilégio. Lá em Coríntios fala da igreja que ia ofertar e tinha o privilégio, desejava ter o privilégio de contribuir. Ofertar é um privilégio de oferecer a nossa honra. O seu Provérbios 3,9 fala isso. Honre o Senhor com os primeiros frutos do seu lar. Meu irmão, você tem que demonstrar essa honra aqui. Esse é um momento de honra, de adoração, de entregar tudo ao Senhor. Aquilo que os homens matam e morrem, que é o dinheiro, nós achamos como nada. Nós entregamos tudo aos pés do Senhor. O Senhor Jesus tem mais valor para nós que o dinheiro, a prata, o ouro, tudo, terrenos. A gente entrega tudo a Deus nesse momento. E isso é que é para ser dito no momento do dízimo. Esse é o foco. Os irmãos entenderam? Sempre no momento do dízimo e oferta, o foco é adoração, amor e honra ao Senhor. Esse é o foco no dízimo e na oferta. Não é mais nada. Não é o momento também de você ameaçar as pessoas. Você não der dinheiro na igreja, Deus vai te destruir, o devorador vai vir. Não ameaça as pessoas na igreja. Até para você, eu até coloquei aí mais para frente, até para você ter sabedoria e lidar com os visitantes. A igreja evangélica já é tão maldita por causa desse negócio de dinheiro. As pessoas acham que o pastor é do ladrão, que a igreja só quer tirar o seu dinheiro. Aí você vai chegar lá na mão de oferta e vai falar que Deus vai destruir as pessoas, que Deus vai enviar o devorador, que Deus vai... Se você não dá dízimo, você vai ficar pobre para sempre. Vai só como uma ameaça.
Mas que algumas dessas questões sejam parcialmente verdadeiras, como se você não abençoa, você não vai ser abençoado, se você não semeia, você não vai ter frutos, isso é verdade, é bíblico. Saiba como dizer essas coisas para não parecer que é uma troca também, uma barganha, ou que Deus vai te jogar para o inferno se você não dá dinheiro na igreja. Tenha muita sabedoria em como passar essas verdades, porque precisa ser passado. As pessoas precisam entender que elas precisam dizimar e ofertar, porque um coração grato oferece a Deus. As pessoas precisam entender o valor do dinheiro na adoração, mas você precisa passar isso com sabedoria, com prudência. Amém, meus amados irmãos? Amém? Então, deixa eu ver o que mais posso falar aqui. Eu preparei um roteiro aí, dá uma lida se você quiser. O que você precisa lembrar sobre dízimo e oferta é o seguinte: dízimo não é imposto, é amor obediente. Oferta não é taxa, é honra voluntária. Deus não busca dinheiro, busca corações rendidos. Tá bom, meus irmãos? Então, dízimo é muito importante, a oferta é muito importante, a palavra de abertura é muito importante, pregação nem se fala. E Deus deseja que a gente faça tudo da maneira correta, com ordem e decência, com coração contrito e quebrantado, com temor, com zelo santo. Então, essas instruções foram bem práticas para que todos nós venhamos cumprir o papel que o Senhor nos responsabilizou como líderes. Tá bom? Todos nós aqui devemos cumprir essas instruções. Sejam aquelas que são ativamente bíblicas ou sejam aquelas que são instruções litúrgicas da nossa comunidade de fé. Tá bom? Cumpra, por favor, meu irmão. Não passe dessas verdades, porque são os costumes da nossa igreja e é a palavra de Deus. Amém?